Oi, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Maiêutica. E hoje nós falaremos sobre O Terror da FUVEST, que é o livro Nebulosas, da Narcisa Malha. Eu sou a Vitória e eu tô aqui com a Mari e vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, Nebulosas foi escrito pela autora Narcisa Malha e foi publicado pela primeira vez em 1872. E um fato interessante que já começa a fazer a gente pensar um pouquinho sobre esse livro é que a segunda edição dele foi publicada somente em 2016. Ou seja, foram 170 e poucos anos aí sem nenhuma publicação, sem nenhuma nova edição desse livro. E, enfim, eu conversei com alguns professores daqui e pesquisei também em alguns lugares. E Narcisa Amália não é uma pessoa muito conhecida. Antes dela ter sido inserida na lista da FUVEST, pouquíssimas pessoas conheciam ela e pouquíssimos artigos científicos foram escritos sobre ela. Então a gente ainda não tem muito material de apoio para falar sobre a Narcisa Amália. E isso é uma coisa interessante, porque, assim, mais pra frente a gente vai falar sobre todo o impacto dela, que ela teve na época. E ela sumiu, totalmente desapareceu do contexto, ninguém se lembrava da existência dela até a FUVEST trazer. Então, vamos voltar um pouquinho para a autora para falar quem foi Narcisa Malha. Narcisa não veio da elite, ela é do Rio de Janeiro, especificamente de Resende. O pai dela era poeta, a mãe era professora, ela não tinha muito dinheiro, mas por causa da formação dos pais, ela teve acesso à educação, então ela sabia ler e escrever bem, principalmente pelo padrão da época, porque na época mulheres não escreviam, na época mulheres eram donas de casa. E eu acho que é legal a gente já fazer uma relação, porque a Narcisa Malha só sabe ler e a Narcisa Malha só pôde ser e se tornar Narcisa Malha porque antes a gente teve a Nísia Floresta com o Opúsculo Humanitário, que criou todos os ensaios sobre a educação feminina e toda a importância de se dar a educação à mulher. Então a Narcisa Malha só existe porque a Nícia Floresta existiu ali atrás, assim como aconteceu com vários outros livros da FUVEST. E é importante estar ligado a essas ligações. A Narcisa, ela estava inserida no contexto do finalzinho do romantismo. E o romantismo, como a Mari vai falar daqui a pouquinho, ele tem muito dessa coisa de ter musas e de idealização ao máximo. E a Narcisa saiu desse lugar de ser musa para se tornar uma poetisa. E eu digo poetisa, eu acho que atualmente a gente não fala mais poetisa, a gente se fala poeta. Mas na época ela se autodenominava uma poetisa para falar que ela conseguia escrever os poemas e ela estava ali, ela existia mesmo que num lugar que não gostava muito da existência dela, porque saía muito do padrão da época. E novamente, como eu já havia mencionado, ela caiu no esquecimento. A gente tem um cânone literário e cânone é todo o conjunto de autores mais conhecidos, autores e escritores mais conhecidos. Por exemplo, no nosso cânone literário, a gente tem Machado de Assis, Clarice Lispector. Você pode não ter lido, mas você com certeza sabe quem é. E quem cria esse cânone? Quem cria esse cânone são os, teoricamente, homens que estão escrevendo livros didáticos e fazendo pesquisas na área, e as pessoas que fazem a lista de vestibulares e tudo mais. Então, a Narcisa Malha, por mais que na época tenha se destacado, sim, e ela se destacou justamente por ter sido a primeira mulher a fazer isso e ter escrito com essa ótica mais feminina, que é o que as pessoas tanto falavam, principalmente Dom Pedro II. Dom Pedro II era um grande fã de Narcisa Malha. E Machado de Assis também era um fã de Narcisa Malha, porque ela era a primeira a fazer isso. Mas enfim, ela saiu desse cânone. Então, ela não estava no nosso conhecimento e agora, graças ao vestibular da FUVEST, ela voltou ao nosso conhecimento. Agora a Mari vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico para vocês. Bom, então, assim como a Vicky falou, esse livro ele tem uma proximidade muito grande com o curso humanitário, tanto na questão de tempo, na questão cronológica, quanto de assuntos também, do que a Narcisa Malha defendia. Esse livro ele fala sobre mulheres no século XIX.
Então, que nem a Vitória já falou, você tinha uma mulher que era educada para ser dona de casa, uma mulher que era educada para ser esposa, para ser mãe, não uma mulher que era educada para escrever, não uma mulher que tinha aulas de história, de sociologia, desse tipo de coisa que a gente conhece hoje, porque, cara, por que eles iam querer que uma mulher pensasse naquela época? Então, ela vem, primeiramente a gente tem a Anísia Floresta, e depois a gente tem a Narcisa Anália, nesse mesmo viés, apesar de que os poemas, a gente coloca sobre isso, mas os poemas de Nebulosos, eles não seguem exatamente um fio. E por que eles não seguem esse fio? Por que não saem todos do mesmo lugar? Justamente porque a Narcisa, ela não tá ali, que nem a Anísia, lutando pelo direito feminino. Ela quer mostrar o que tá acontecendo. Ela quer falar, olha, nossa realidade é isso, a gente sofre por amor, a gente sofre por outras perdas. E assim vai. E ela traz essa visão mesmo, como se fosse um diário, por exemplo. No diário você não vai escrever uma coisa contínua, né? Você vai falar do seu dia em lugar, aí um evento legal você fala de novo. E era isso que ela fazia praticamente. Ela traz, em 44 poemas, ela traz diversas visões do que era ser uma mulher no século XIX. Esse livro, ele passa pelo romantismo e é muito interessante porque as, ele tem 44 poemas, que nem eu já falei. E aí, esses poemas, dá pra você ver os blocos de cada era do romantismo. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira era do romantismo. No geral, vou passar mais por cima, mas o romantismo é um movimento em que você tem essa idealização do amor, em que você tem essa criação de, principalmente no Brasil, você tem essa criação do que é uma nação, do que é esse sentimento de ser brasileiro. Então, você tem o indígena como herói brasileiro, você tem essa fuga da realidade também, que é muito presente na literatura, na música, em arte, em todas as artes do romantismo, mas principalmente na literatura a gente tem essa visão de que o mundo pode ser bonito desses sentimentos, você colocando seus sentimentos em tudo. Então, ao mesmo tempo que o mundo pode ser lindo, o mundo pode ser aberto, pode ser horrível. Então, basicamente isso que caracteriza talvez o romantismo. E aí você tem também essa valorização do bucólico, né, do campo, da natureza. E aí, né, nos livros dela, eu anotei aqui, dos 14 poemas, os 14 primeiros poemas, se eu não me engano, bom, 14 dos poemas estão presentes, tem muitas características da segunda geração do romantismo. E aí você tem um título como Saudades, Aflita, que é o que eu vou falar mais pra frente, Aspiração, Confidência, Desengano. E todos esses títulos trazem esse sentimento, trazem essa valorização do sentimento. Então a gente vê que o livro dela é um ótimo retrato do que foi o romantismo na literatura, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, bom, ela segue nessa ordem, e aí depois você tem uma outra parte do livro que retrata a primeira geração do romantismo, e aí você não tem mais essa parte de saudade, do poema aflito, inclusive. Ela fala sobre perder o grande amor, ou ser distanciada de um grande amor. E aí, nessa primeira fase do romantismo, a gente não tem mais tanto isso ligado ao amor, mas a gente tem o primeiro poema desse bloco, chama Invocação, e o último poema chama Pesadelo. Então, você tem agora essa valorização dos sentimentos ruins, de que o mundo não é sempre bonito, de que uma coisa que estava muito ruim, você estava muito feia, uma coisa que você então, você tem isso, só que, de novo, esse livro é voltado para a perspectiva feminina, então, para a perspectiva de ser uma mulher. Então, ela não está aqui falando sobre amores perdidos, não é só isso. Os poemas dela, quando você analisa, você lê, você vê que tem uma coisa por trás também, que tem essa questão feminista, né? Porque a Narcisa Maia era feminista. E aí, por último, você tem outro bloco de poema, né? Da terceira e última parte do livro, que também segue a mesma lógica. Então, aqui já ela começa a exaltar o Brasil, ela fala do Brasil. Tem uma coisa também que se assemelha bastante com os humanitários, porque tem um poema que ela começa falando da Grécia Antiga e ela vai, até chegar no Brasil. E é a forma como os humanitários também é organizado, você tem os primeiros artigos na antiguidade, aí você chega na tempo delas, né, no Brasil. Então, bom, tudo isso vale ressaltar uma coisa muito importante, que quando a Nebulosa foi lançado, a escravidão ainda não tinha sido abolida no Brasil. Então, não é um tema tão recorrente nos poemas dela, eu acho, mas ainda assim é uma coisa que a FUVEST não vai cobrar poema por poema, né? Eu acho que ela pode trazer muito mais esse
contexto do feminismo, então ela pode trazer isso do que estava acontecendo no Brasil no século XIX, porque dá para fazer um link com o Memória de Marta, dá para fazer um link com o Registro Humanitário. Então, eu acho que, pelo menos na minha opinião, o FUVEST provavelmente pode cobrar mais isso. Mas, basicamente, nos poemas dela, ela tem poemas que falam sobre liberdade de diversas maneiras diferentes. E é muito importante lembrar, né? Eu não tinha sido abolida ainda quando esse livro foi lançado. E, bom, eu acho que principalmente era isso. Ela, que nem a Vitória já falou, ela foi uma mulher feminista, uma mulher abolicionista, que lutava pelo direito, principalmente de liberdade de outras mulheres. Certo. Agora vamos voltar um pouquinho para comentar da imensidão do impacto que a Narcisa Maria teve na sua época. Porque, como a gente já disse, mulheres não eram educadas e não eram moldadas para serem poetas. Ela foi muito um ponto fora da curva. E foi um ponto fora da curva que, ao mesmo tempo que incomodava muita gente, impressionava muita gente. Impressionava porque era a primeira vez que eles estavam vendo o ponto de vista de uma mulher sobre o que estava acontecendo ao seu redor e principalmente um ponto de vista poético dessa mulher. Então, como eu já comentei, Machado de Assis e Dom Pedro II eram grandes admiradores dela. E falando um pouquinho do lado negativo que ela sofreu, das críticas que ela sofreu, a Narcisa, ela foi casada, o primeiro casamento dela foi com 13 anos e não funcionou. E o segundo casamento dela foi com 28 anos e esse casamento foi com um padeiro. E não funcionou porque ela tinha um nível intelectual um pouco mais alto do que o dele e parece que as coisas não funcionavam. E quando eles largaram, ela já tinha publicado o livro, ela publicou Nebulosas com 21 anos. Ele inventou um boato que ela não escreveu Nebulosas e que na verdade foi ele. E foi muito doido isso e muitas pessoas acreditaram. Porém, não faz sentido um homem ter escrito Nebulosas e ter colocado um pseudônimo de uma mulher, que obviamente não seria tão bem aceita quanto um homem, para escrever esse livro. Então, no final das contas, perceberam que realmente foi a Narcisa que escreveu esse livro. Mas, enfim, ela recebeu, sim, muitas críticas e muito preconceito. E foi um preconceito social e também uma discriminação artística, porque ela trouxe à tona uma escrita de mulher, uma escrita feita por mulher, mas de mulher, no sentido de que não tinham mulheres antes, mas agora tem uma mulher, e essa é a escrita do ponto de vista da mulher. Então ela estava nesse contexto de um preconceito social, porque aquele claramente não era o lugar dela na época, pra época, e uma discriminação artística, de que agora era um poema de mulher, e não um poema só poema. E agora a Mari vai falar sobre as referências, que na verdade são as epígrafes, que estão no comecinho de cada livro. Bom, de cada poema. A Narcisa, ela traz diversas referências, deixa eu ver, de várias figuras importantes. Bom, que nem eu já falei, vamos por partes, talvez. Ela, falando da ligação, talvez, dessa obra com as outras referências, é muito importante destacar, porque eu já falei bastante de opus comunitário, a Vi já falou de opus comunitário, mas eu acho que é importante a gente lembrar também que esse livro, ele está inserido na mesma época que Memórias de Marta. Então, não só com o Opúsculo, também é bom você ligar com a Julia Lopes de Almeida. E a Narcisa, ela publicou alguns, eu não lembro o nome, em jornal, um artigo, mas ela publicou alguns textos em jornais pelo Brasil que defendiam a educação feminina. Então, de novo, você tem esse contexto de educação feminina aqui, você tem educação feminina em Opúsculo Humanitário, em Memórias de Marta, tem as meninas, que já não é o mesmo contexto, mas ainda segue falando sobre educação feminina. Então, por trás desse livro, por mais que os poemas sejam meio soltos ou pareçam soltos, é muito bom lembrar que quando a gente fala de uma FUVEST, quando a gente fala de vestibular no geral, mas a FUVEST que é mais específica, é muito importante que vocês façam essa relação. Então, ligar o que tem em comum mesmo, seja a época, seja a temática, seja o que for. Nesse caso, eu acho que são os livros, não tanto as meninas, porque aí a única parte em comum seria a educação, mas também eu acho que principalmente a questão da educação feminina. E, bom, no começo de cada livro, a Narcisa, ela faz uma referência. Essas referências, elas estão ligadas aos poemas, mas algumas
Eu não sei, eu tive a sensação de que não eram tão. Eu acho que às vezes ela só queria fazer uma homenagem aos que vieram antes dela, principalmente os poetas românticos. Sim, e tem um poema que eu não lembro qual agora, deixa eu ver se. Tem um poema em que chama. Na terceira fase do romantismo também, que você tem essa idolatração, digamos, é, bom, do Brasil e de vários temas brasileiros. E aí ela também ela faz uma referência ao baiano Castro Alves. E ele foi basicamente o principal representante da terceira fase do romantismo aqui no Brasil. Então, eu não acho que as referências que ela faz, a maioria delas, pelo menos, sejam tão relevantes para o que esse livro é agora, se for um livro de vestibular. É importante você saber o que está acontecendo, você saber alguns nomes daqui, tanto para vestibular, principalmente para a vida. Mas eu acho que se tem algumas coisas que realmente são importantes, que são as que ela traz justamente ligando com a história da época. Então, o Castro Alves, porque ele realmente foi um nome importante. Você tem também. Ai, eu não lembro. José de Alencar José de Alencar, é muito importante. que foi o principal autor do romantismo no Brasil. Então, José de Alencar trouxe essa idealização do indígena como herói nacional, essa nação. Ele ajudou, os textos dele representavam muito o Brasil que estava construindo o que é ser um brasileiro. Então, essa união dos indígenas com portugueses, ela faz essa referência. Então, são referências que são nomes que são importantes para vocês lembrarem. E não só lembrar o nome, mas lembrar o que ele significa. Então, pesquisar o que o José de Alencar significa, o que o Castro Alves significa, porque é o que tem mais chances de cair. Não acho que vai cair, mas caso caia, é importante que vocês saibam. Só um adendo nessa questão das epígrafes. É importante esse nome, epígrafe, que é o textinho que vem antes. E uma coisa que eu percebi é que a grande maioria das epígrafes são textos de homens, raramente são textos de mulher. E por quê? Porque não haviam mulheres escrevendo antes dela. Então ela meio que foi a pioneira para começar isso. E um outro nome importante é Gonçalves Dias, que escreveu aquele texto da Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, alguma coisa assim. É um nome importante também. Ok. Agora vamos tentar interpretar um poema. Eu vou começar falando do primeiro poema que está aqui nesse livro. Essa edição que a gente está usando é da Via Leitura, a editora. E ela tem aqui uma introdução meio grandinha e tem bastante coisas legais para você ler aqui nessa introdução. Dá um contexto bem legal. E o primeiro poema, logo na página. Na página 20, é Nebulosas. E aqui a epígrafe é um texto em francês, o que significa que ela tinha acesso a essas referências. Não vou me arriscar no francês aqui, mas eu traduzi o que está escrito nessa epígrafe, que é uma coisa bem legal. Então, o poema chama Nebulosas e a epígrafe diz assim: dá seu nome de nebulosas às manchas esbranquiçadas que são vistas aqui e ali, em todas as partes do céu. Isso daqui foi tirado de um livro científico. Então ela já começa trazendo esse significado de nebulosas. E nebulosas eu tenho aqui que são nuvens gigantes de poeira, tipo aglomerados de estrelas no céu. Se você colocar aí no Google, você vai ver umas imagens muito bonitas que não eram vistas na época que ela escreveu esse texto, mas tudo bem. E eu quero destacar uma palavra, que é a palavra nuvens aqui, que a gente vai fazer uma ligação com nebulosas. E uma palavra que eu achei muito interessante pesquisando sobre isso é nefelibata. Nefelibata é uma pessoa que vive nas nuvens e que tá, tipo, sempre avoada e coisa assim. E achei que era uma palavra interessante para vocês saberem, porque é a cara da FUVEST perguntar alguma coisa com uma palavra estranha. Ok. Então, esse poema, ele é importante, ele é o primeiro texto do livro. E ele é importante porque ele meio que explica o motivo da Narcisa Amália ser poeta e explica como ela escreve, como é a poesia dela. Esse é um poema que tem 9 decassílabos brancos e uma estrofe branca que ela não tem rimas, então aqui a gente não vai ter rimas. E geralmente não tem muitos poemas com rimas aqui. Eles são mais versos brancos mesmo. E eu separei alguns que são os mais importantes para a gente conseguir analisar.
Então, começando. No seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens, e a ciência reduz a grupos validos. Vejo-a surgir à noite, entre os planetas, como visões gentis a fluxo dos sonhos, e as esferas, que curvam-se trementes, sobre elas, desfolhando flores douro, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Então, aqui a gente tem uma ambientação da noite, tá de noite e ela tá olhando o céu e ela tá vendo essa imensidão e algumas nebulosas, ou seja, algumas nuvenzinhas ali de poeira no céu. E a multidão acha que são densas caligens. Caligens são nevoeiros, então a multidão acha que são nevoeiros. A ciência reduz a grupos validos, e grupos validos são grupos favorecidos, mas ela vê como se fossem flores de ouro que estão ali no céu e que enquanto tem muita beleza acontecendo, ela tá sofrendo. Ela diz aqui, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Então, isso daqui tá numa ambientação da noite e é sempre essa questão do romantismo, de que ela é um ser tão pequenininho na frente da multidão, não, da imensidão do universo. Pulando um pouquinho, ela fala assim: ó, amei-as então, sobre a corrente de seus brandos, notívagos lampejos. Audaz librei-me nas azuis esferas. Inclinei-me, de flama circundada, sobre o abismo do mundo torvo e lúgubre. Ergui-me ainda mais. Da poesia desvendei as lagunas encantadas e prelibei delícias indizíveis, do sentimento nas caudais sagradas, ao clarão divinal do sol da glória. E aqui ela fala um pouquinho sobre poesia. E ela está falando que na poesia ela encontrou inspiração e algo para ajudar ela nessa solidão que ela estava sentindo. Então aqui ainda está de noite, mas o tempo está passando. É importante pegar essa passagem no tempo. E o último, quando desci mais tarde, deslumbrada de tanta luz e inspiração, ao vale que pelo espaço abandonei sorrindo, e senti calcinar minhas débeis plantas do deserto, as areias ardentíssimas, ao fugir das sendais que estende a noite, sobre o leito da terra adormecida, fitei chorando a aurora que surgia, e, ave de amor, a solidão dos ermos povoei de gorjeios melancólicos. Então aqui já está começando a amanhecer, a gente está falando da aurora. E continuando. Assim nasceram os meus tristes versos, que do mundo falaz fogem as pompas. Não dormem eles sob os áureos tetos das terras potestades, que falecem de morbidez nos flácidos triclínios. Cortando as brumas glaciais do inverno, adejam nas estâncias consteladas onde elas pairam. E a luz da liberdade, devassando os mistérios do infinito, vão no sólio de Deus rolar exânimes. Então aqui a gente vê que o poema começou na noite e daí ela estava se sentindo muito triste, muito sozinha. E ela conheceu a poesia mais pro meio da noite. E na aurora ela conseguiu perceber que a poesia estava ali e que ela ia escrever a poesia para conseguir se expressar. E aqui, última coisinha que eu quero falar sobre esse poema é que a linguagem é sim mais formal e ela é mais sofisticada, no sentido de que ela usa umas palavrinhas mais diferentes e umas coisas mais comuns à época. É importante prestar atenção a isso, porque a FUVEST gosta de cobrar coisas assim. E nessa frase em específico, que ocorre uma inversão sintática muito fácil da gente perceber, que ela fala que do mundo falaz fogem as pompas. A FUVEST pode sim cobrar da gente dar um poema assim e fazer uma pergunta sobre sintaxe. Então é importante tá atento a isso. Mas é basicamente isso que a gente consegue interpretar desse primeiro poema Nebulosas. E eu sei que é um pouquinho complicado e que dá um pouquinho mais de trabalho, realmente dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é sobre isso, gente. É paciência. Bom, então agora eu vou falar do poema Aflita, página 31. Bom, para começar, nesse poema, assim como eu falei, ele é um dos poemas que caracteriza aqui a segunda geração do romantismo. E Aflita, eu acho que o nome também já fala muito sobre o que ela vai explicar, sobre o que ela vai discorrer aqui no poema, ao longo do poema. Mas para começar com essa epígrafe dela, eu não sei se vocês conhecem, mas
ela tira esse texto aqui, esse nome, é de uma ópera que foi que adaptou o livro, que o livro do José de Alencar foi adaptado. É uma adaptação do livro de José de Alencar para uma ópera que também se chama o Guarani. José de Alencar, assim como a gente já falou, é uma das referências dela nesse livro. Ela traz muito de José de Alencar, porque ele foi um nome importantíssimo para o romantismo. Eu já falei, né, que ele trouxe muito com os livros dele essa ideia de nação, de união de europeus e indígenas. E nesse livro, especificamente, o Guarani, que é a temática da ópera, que é o que ela faz essa referência, é um livro em que, de uma forma bem geral, você tem um romance que é meio proibido, mas ao mesmo tempo não é, porque o indígena, que era basicamente um escravizado da família dela, ele é tratado aqui como ele é um criado, mas não é exatamente de um jeito. Ele é escravizado, mas ele é tratado como um criado na história. E aí, só que ele é um indígena bom, né? Eles tratam ele como um indígena bom, por quê? Porque ele foi convertido. Então, ele é convertido mais pro fim da história. Mas basicamente, ele tem esse romance com a Ceci e eles começam, bom, luta, tem uma história por trás, mas basicamente no fim, ele e a Ceci, o Peri e a Ceci, eles fogem. Então, a moça branca europeia, que no começo do livro é descrita como com olhos azuis e cabelos loiros e doce, ela é a idealização de europeia, enquanto o Peri é a idealização que eles querem passar do indígena brasileiro. E aí você tem esses dois fugindo pelo rio, depois de um monte de confusão, eles fogem juntos. Então, esse livro do José de Alencar passa essa ideia de uma nova nação se formando através da união dos dois e que eles saem pelas águas e eles formam uma nova nação. Então, basicamente, o poema ele começa já com essa referência. E vamos ler. Vamos ler o poema, então. Ele é mais curtinho do que o outro, na verdade, é um poema bem curto. E que, de novo, traz a referência do Perícia Si, então provavelmente vai falar de uma coisa parecida. Desde a hora fatal. Desde, desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Valei-me na mantilha da tristeza, como o safo na espuma do escarcel. Até então, o arcanjo da Procela não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma garça langorosa brincava à luz de etéreas primaveras. Dá pra cortar essa parte pra começar? Calma. Eu fiquei nervosa. Eu me concentrei no pessoal cantando. Tá. Bom, tá. Desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Valei-me na mantilha da tristeza, como o safo na espuma do escarcel. Até então, o arcanjo da Procela não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma garça langorosa brincava à luz de etéreo. Ai, gente, que saco! Tá, agora vai. Beleza. Desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Valei-me na mantilha da tristeza, como safo na espuma do escarcel. Até então, o arcanjo da Procela não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma garça langorosa brincava à luz de etéreas primaveras. Mas um dia, atraindo ao vasto peito, minha pálida fronte de criança, murmuraste tremendo. Parto em breve, mas não te aflinjas. Voltarei, descansa. Ai, que epopeia túrgida de lágrimas, na comoção daquela despedida. Eu soluçava envolto em véu de prantos. Quando voltares, já serei sem vida. Desde então, comprimindo atrás angústias, vou te esperar à beira do caminho. Voltam cantando ao sol as andorinhas, só tu não volves ao deserto ninho. Quando a tribo inquieta das falenas liba filtros nas clícias da campina, busco da redenção o augusto símbolo, e faleço de amor como corina. Pois bem, se enfim voltares desse exílio, ave errante fugindo da quadra hiberna, vem a sombra do val, sob os ciprestes, comigo fruirás ventura eterna. Então, basicamente, nesse poema, ela tá falando sobre um amor que tá indo embora. E é muito bom, porque ele é muito a cara do romantismo, basicamente. Você tem essa ideia de amor junto com dor, que não dá pra separar uma coisa da outra pra eles. E, inclusive, é muito bom lembrar daquela frase: o amor é fogo que queima sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. Isso.
Isso é do Camões. basicamente o que é o romantismo, o que é toda essa ideia de que. Peraí. Né? Gostar do romantismo, não do classicismo. É, Mesmo. eu acho que sim. Porque na minha cabeça é romantismo. Eu lembro de ter visto esse livro, romantismo foi longo, mas é soneto. Posso ignorar, deixa eu falar. Tá, agora da onde eu volto pra Tá, vou começar. Bom, esse poema, ele traz. Você tem esse spoiler do que vai contar na história, porque você já tem essa referência no começo da Ceci do Peri, do livro Guarani, de José de Alencar. Então, aqui a gente tem uma mulher que tá perdendo seu amor porque ele tem que partir. E você tem muito essa ideia do romantismo de que o amor é algo intrínseco à dor, ao sofrimento. Você tem essa valorização, esse exagero mesmo de sentimento, de quando ela fala quando voltares, já serei sem vida. Então ela não vai sobreviver sem o amor dela, porque ele está indo embora. E quem eu sou sem o meu amor, né? Tem muito essa visão no romantismo. Então, basicamente, esse é um poema que, diferente dos outros, tem um poema muito importante também, que seria bom vocês lerem, a gente não precisa, porque não dá tempo, mas chama O Africano e o Poeta. É um poema interessante. Mas aqui é mais para mostrar mesmo o quanto esse livro ele reflete a época em que ele está. Então a Flita mostra que você tem primeiro essa coisa de toda a natureza, né? A ligação com a natureza. Você tem esse amor indo embora, essa dor, essa vontade de morrer, basicamente, porque é o que ela fala. E ela faz algumas referências aqui que são importantes, principalmente eu acho a de José de Alencar não tem como não ser. E, bom, é isso. Ela traz esse reflexo. Acho que é o principal. Desse poema, pelo menos, é o principal. Assim como muitos outros. Tem alguns poemas que tem por trás essa coisa mais. Essa luta, que deixam mais evidente essa luta dela. Mas outros também não. Ainda fazem parte de quem a Narcisa é, do que ela tá escrevendo. Mas muitos deles são mais. Fica mais evidente que estão caracterizando aquele período, ou talvez uma dor mais interna dela do que realmente uma luta, do que. Acho que é isso, do que é uma luta, basicamente. Beleza, então, resumão muito rápido. Esse livro está inserido no contexto do romantismo e a gente tem poemas falando das três partes do romantismo. A Narcisa Maria foi muito um ponto fora da curva e ela recebeu muitos elogios e muitas críticas por causa disso. E ela abriu portas para outras poetas existirem depois. Ela foi apagada do cânone literário porque esse cânone é justamente escrito por homens acadêmicos que não estavam acostumados a ter mulheres naquele lugar. E por causa disso, por causa desse estranhamento, eles apagaram a Narcisa Malha. E agora, por causa do vestibular da FUVEST, ela foi trazida à vida de volta. E é uma pessoa para a gente conhecer mais o trabalho e para pessoas escreverem mais trabalho sobre ela também, devido à sua importância enorme à época. Enfim, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês leiam esse livro. É muito importante ter essa capacidade de interpretar poemas que são um pouquinho mais complicados. E boa sorte no vestibular de vocês. E é isso. Tchauzinho.